Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje, o que tem no mundo é a cara de pau, mas a gente ainda se surpreende. Vamos falar sobre o final de Infiéis, Uma Última Chance lá da Netflix. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Corre e aperta inscreva-se, toca o sininho para receber notificações de vídeos novos, deixa teu joinha, comenta conosco. O que você achou desse final? Comenta com a gente, bota aqui toda a sua raiva. Com certeza você tá com raiva de alguém aqui, coloca para você desabafar. Se não tiver, tá errado. Coloca aí para desabafar e, claro, pense em tornar-se membro por apenas R$ 4,99. Você se torna membro e tem acesso a conteúdo exclusivo. Inclusive vai ter conteúdo ainda essa semana exclusivo para os membros. Se tudo der certo, né? Vai dar certo. É. Em nome de Jesus. Antes da gente falar dos detalhes em si, né, eu acho importante a gente ressaltar, primeiro que a gente vai falar do episódio 6 em diante, né, até o final. Uhum. E outra coisa também é que, assim, eu achei que, de certa maneira, o programa foi bem responsável com os participantes. Também gostei. Porque, geralmente, esse tipo de programa, tu mete os caras lá 1 mês, 15 dias numa situação de confinamento, numa situação de estresse, aí brota um monte de problema para resolver, aí fica todo mundo magoado, todo machucado, todo mundo traumatizado, acaba as gravações, o programa fala, valeu, a gente marca daqui a algum tempo para fazer o reencontro. Boa sorte para vocês aí. E esse não, esse ainda, eles tinham esse 1 mês, né, pós-programa, para eles poderem fazer a mesa de reflexão final, e o terapeuta e o psicólogo ficou acompanhando eles periodicamente, avaliando como estava a relação deles depois disso. O Paul. E aí eu acho também isso importante ressaltar que esse para mim é um diferencial muito legal de qualidade do conteúdo. Eu estou esperando inclusive uma continuação, porque eu gostei dessa forma como foi que eles lidaram com os participantes, com uma extrema responsabilidade. Uhum. A gente já ouviu falar de vários participantes que participaram até mesmo de Big Brother e depois ficaram totalmente fragilizados emocionalmente, tiveram que fazer terapia, alguns carregam traumas até hoje, enfim. Pode não parecer, mas é extremamente complicado. Você está sendo exposto, porque você tem não só a vivência do programa, como também a vivência fora do programa, né? As redes sociais, o cancelamento. E eu achei que o Paul e a produção foi muito responsável, inclusive até alertando alguns personagens, algumas pessoas, né? Sobre o seu comportamento, para que eles possam, com extremo cuidado, que eles fizeram isso para não demonizar ninguém e nem estar cancelando ninguém. Eu achei isso bem bacana. Eu até achei que ali no final, né, principalmente no último episódio, o Paul resolve colocar um pouco a mão no freio de mão, porque em outros episódios, a gente até elogiou ele aqui, ele foi bem mais direto em algumas colocações com a pessoa, ele deu umas chacoalhadas mais fortes na pessoa, e no último episódio lá ele vai dar uma segurada no freio de mão, porque ele percebeu que o troço já estava um barril de pólvora, que daqui a pouco alguém ia pular no pescoço de alguém ali, então ele resolveu ir pro lado mais suave da terapia. Né? E não só isso, porque eu acho que ele ia acabar trazendo um peso muito grande na fala dele, eu acho que é perigoso isso, de estar, de repente, definindo e classificando as pessoas e rotulando-as. E quando isso vem através da voz de um terapeuta na televisão, isso tem um peso maior ainda. É quase como a ideia daquela coisa que a gente falou do outro reality dos especialistas. Sim. Né? É um especialista em relacionamento, falando que você é isso, que você é aquilo. Então acho que ele preferiu deixar as pessoas falarem, tentar conduzir as pessoas a uma reflexão, que é muito mais do que o psicólogo faz. Eles falam muito menos do que a gente imagina. Eles mais nos ajudam a nos conduzir a chegar nas situações através da nossa própria reflexão, o que vai ter muito mais valor do que alguém te dizer alguma coisa e te apontar um dedo. Então acho que sensacional a atitude dele, muito profissional, adorei, tô fã. Mas ele é incisivo, né? Ele é direto, ele tem que ser direto, né? Ele não deixa de falar quando precisa falar, não. Só acho que a abordagem que ele usou que foi uma outra abordagem. Sim, sim. O que tem agora, Ana Cláudia? Tem aquilo? É? Spoiler! Bem, vamos seguindo então a ordem, mais ou menos, do que a gente já veio falando no outro vídeo. Vamos ter casais aqui que a gente não vai ter basicamente nada para falar, né? É verdade. Só um valeu, obrigado pela participação, contribuiu aí. Vão ter outros casais que vão ser quase figurantes. A Tami já estava até quase pronta, chamando na minha cabeça. Quase não, já estava pronta na minha cabeça chamando um outro de figurante ali.
Só que resolveram dar uma reanimada no programa. E aí, vamos lembrar, né? Se você já assistiu e não lembra, se você não assistiu ainda, essa última etapa, eles vão continuar tendo então um encontro com familiares e amigos. Posteriormente, eles vão ter um encontro com o terapeuta antes de irem para a penúltima mesa de reflexão. Depois dessa penúltima mesa de reflexão, então, eles vão voltar para o mundo real, por assim dizer, e vão ter um mês para conviverem. E depois desse um mês de convivência, eles voltam então lá para a sede, para a mansão onde foi gravado o programa, para eles terem a última mesa da reflexão e os casais decidirem se vão continuar juntos ou não. E aí o primeiro casal que a gente vai falar, seguindo a ordem, né, é justamente do Liam e da Olivia, que no sexto episódio, né, eles vão para o encontro com a família. Quem vai é a irmã dele e quem vai é uma amiga dela, que é a Celine. E aí, né, ele vai falar para a produção que ele torce para que de todas as amigas, a que não vá seja a Celine, porque foi a que falou para a Olivia do caso extraconjugal que ele teria tido, que deu essa última confusão toda. Só que a gente já está cansado de conhecer programa de reality assim. Quando o participante fala, eu torço para que não seja fulano, fulano aparece, né? E o encontro deles com os amigos vão ser horrível, né? A irmã dele vai chegar ainda mais animada, falou que era bom ele se abrir e finalmente topar, fazer parte do que o programa estava propondo. A irmã dele vai fazer uma cara de espanto quando ele admite que traiu realmente. Inclusive a família dele, de um modo geral, vai parecer que não concordava muito com esse estilo de vida que ele levava, não. Mas a Celine, a colega, vai dizer, vai partir já pro ataque. Inclusive ela começa já falando, então a história da traição é verdadeira. Ele vai admitir que é. Eu acho também isso muito complicado até para essa própria amiga, porque assim, na medida que ele diz que é mentira, então ela é mentirosa, e não só mentirosa, mas intriguenta, querendo terminar um grande amor. Se bobear, ele inclusive falou isso. E aí, ela fica também numa posição até como uma má amiga, né? Afinal de contas, você está inventando uma mentira sobre o namorado da tua amiga de 10 anos, enfim, então você está querendo colocar o quê? Confusão aqui. Então eu entendo a força da raiva que ela tenha, porque também fala sobre ela enquanto pessoa, enquanto na verdade quem é o traidor, quem é a pessoa que não é correta, é ele. Sim. Né? E então eu entendo, e aí ao mesmo tempo acho que o medo dele, e até a forma como ele vai lidar com isso, muito negativa, mas eu também entendo ele tentar de novo se eximir, porque é um comportamento que ele tinha de montão, de atacar para não ser atacado. Porque ele vai fazer basicamente o mesmo discurso que ele fez quando ele chega no programa para Olivia, né? O importante se a gente vai retroceder, é melhor parar agora, porque isso não vai dar em lugar nenhum, é melhor pensar no futuro. O importante é que ela saiba que ela é a minha prioridade. E a Celine vai mandar na cara dele, parece ensaiado isso daí. E aí no auge do bom senso ele vai falar, bem, em termos de relacionamento, você não é a pessoa mais indicada para ficar falando, né? Ela, como assim? Ele dá do seu histórico, e aí o caldo vai entornar. Aí ela, mas por quê? Aí ele vai perguntar se tá mentindo, vai continuar. E aí ela vai falar para ele, inclusive, que ele continua sendo grosso, que só mostra que ele, na verdade, não mudou nada. A irmã dele, percebendo que o troço tá ficando feio, vai perguntar para Olivia o que ela acha, né? Por que ela tá tão calada. E aí a Olivia vai dizer, então, que os dois estão bem e aí ele já vai fazer uma carinha, até anotei, né, que ele faz uma cara de estou de boa, assim, tipo, mesmo a amiga falando, continua aqui por cima da carne seca. E aí eles vão conversar separado, a amiga vai falar pra Olivia, então, que ele vai fazer isso de novo, que eles chegaram a viajar, ela vai falar que tá mudado, ela vai falar, cara, vocês viajaram pra Tailândia, ele não postou uma foto com vocês juntos, você não aparece nenhuma foto dele. A irmã não tem nem nada demais assim pra falar da conversa deles, né? Porque também eu achei boa a postura da irmã, porque vai defender o indefensável, melhor ficar calada. Ou se ela falou alguma coisa pra ele, a edição resolveu não mostrar pra gente. E, cara, assim, desculpa, isso eu acho meio um grande sinal. Se a pessoa com quem você tá não te assume nem nas redes sociais, não posta uma fotinho com você, ou sua, nas redes sociais, putz,
Então, assim, que droga de relação é essa? Não é assim, tem que ficar postando foto da pessoa nas suas redes sociais. Eu até acho isso meio errado quando o Instagram da pessoa acaba se tornando o Instagram da outra, Do né? casal. Mas, pô, cara, tu viajou com a mulher. Vocês não tiraram uma foto. Cara, você vive há 10 anos. Você viajou com ela. Mesmo que não fosse viajando, vocês fazem coisas em comum. Não é possível que não tem, sei lá, dentro do teu Instagram, sei lá de quanto tempo, você não tem uma foto da mulher com você. Então, assim, eu acho isso pra mim um gatilho, uma red flag tremenda de que... Gatilho, red flag. Uma coisa, outra coisa. Uma red flag tremenda de que esse relacionamento não tá legal e que, no mínimo, esse cara não tá afim de expor de que ele tá numa relação. E eu acho, tava até falando do Ciclosávio, fiquei pensando, cara, assim, esses caras, assim, infelizmente é porque tem muita gente que não tem ainda maturidade emocional, nem responsabilidade emocional. Mas, por exemplo, você vê que um cara, na rede social dele, tá com a mulher dele, e ele foi te cantar na noite, tu tem que dar um passo fora nele, cara. Entendeu? Não acho que você tem que falar, tipo assim, quem é você? Deixa eu ver teu Instagram primeiro, se você tem. Mas na medida que você tá percebendo que a pessoa, até porque às vezes, pelo que a gente percebe, são pessoas até que convivem, né? Eles sabem quem são, enfim. Cara, absurdo isso. Eu acho inadmissível. E aí, quando eles voltam pra casa, a Olivia vai falar pra Steph que foi um horror, que a amiga dela já falou que não vai mais falar com ele e que ela vai reconhecer que ele mesmo não foi legal. E ele já vai falar pro Dan que não foi legal e que ele não devia ter se rebaixado como se rebaixou, no sentido de ter sido grosso, no sentido de ter brigado com a amiga dela, né? E aí depois eles vão conversar, os dois sozinhos, e ele pede desculpas pra ela de como ele acabou tratando a amiga dela. Na sala da reflexão, ele vai dizer que ele é indagado pelo Paul, né? Ele vai dizer que agiu errado com a amiga dela, e o Paul vai falar, né? Cara, você progrediu bastante, mas como que ela vai saber se não é só fingimento? Né? E aí o Paul até fala, porque não adianta só falar, é preciso também mexer, agir de maneira diferente. E aí ele vai vir com... Qual é o nome dele mesmo? Eu apaguei sem querer aqui. O que? O Liam? O Liam. E aí o Liam vai vir com o mesmo papo, né? Nós estamos aqui para progredir e blá 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 blá. Se achamos que é algo que não podemos resolver, a gente separa, que não sei o que, pararatibum. E aí o Paul vai fazer uma cara de quem ficou satisfeito com a resposta dele e a Olivia vai dizer que está animada para ver aonde eles vão. E aí eu já estava pensando, por que, minha filha? Por quê? Por que você está fazendo isso? E aí ele vai no dia seguinte, pede ali namoro, porque é o último dia antes deles irem embora, né? Então eles têm jantares especiais e tal. Mas uma coisa que você esqueceu de falar é que, assim, uma coisa que o Paul fala, e já tá falando com ela já falou ao longo de 2 ou 3 ocasiões, é que ela precisa ter uma rede de apoio. Não, mas não é agora que vai falar isso. Não? Pensei que fosse nessa época. É só depois. Pensei que ele fosse falar, inclusive nesse último ano, nessa mesa daí, tinha falado coisa sobre essa. Porque eu achava que ele tinha perguntado sobre, e aí, como é que estão as coisas? Mas então, foi só quando, no tempo que eles estão fora. Tá. E aí ele pede ali namoro, ela vai dar uma hesitada, mas vai dizer que sim. E aí o de destacar é isso, tá? Porque vai ser a mesma conversa de sempre. Ele dizendo que tá melhorando, que tá aprendendo, ela falando que tá aprendendo a pôr os limites dela, e blá blá blá. Quando eles voltam para a sala, o Paul, né, e aí antes de falar deles especificamente, o Paul vai pedir para os caras escreverem uma lista de coisas que eles consideram limites e a Amanda vai falar com as mulheres a mesma coisa. O Paul, inclusive, vai falar para os caras que eles precisam ser quase brutais, assim, de tão direto que eles precisam ser. E aí na carta da Olivia ela vai dizer que precisa que ele priorize ela, que considere os sentimentos dela nas ações dele, precisa que ele se comprometa, que assuma esse compromisso publicamente e que eles consigam juntos dar passos mais sólidos. Ou seja, o básico, né? É o básico do básico daqui, mas enfim. E aí ele vai para um tom meio complicadozinho, né? Porque ele vai dizer que precisa que ela arrisque as coisas do passado para poder pensar no futuro. Ele vai querer também que ele possa ter as amigas dele, e aí ela já vai contar falando, olha só, meu problema nunca foi você ter amiga. Meu problema é que só as amigas consigam participar de coisas com a sua família que eu não consigo. E aí ele fica calado, né? É porque eu não tenho que dizer. E aí, às vezes eu tava pensando no seguinte,
o que o terapeuta fala, assim, em geral para todo mundo, né? É muito o bom senso, mas que falta às pessoas, às vezes, aplicado a si mesmo. Acho que tem muito também da maneira que ele fala, né? Mas eu acho também assim que talvez é porque a gente não tem esse ensinamento de como se relacionar. Você aprende a se relacionar a partir das relações que você conheceu na sua infância, na sua vida. Então, se você às vezes não teve modelos, ou não teve modelos saudáveis de relacionamento, às vezes acho que pode ser extremamente confuso para as pessoas como agir. Até porque se você for ver, às vezes, na televisão, nos filmes, nem sempre também tem modelos saudáveis ali, não. Muitos modelos não são bacanas. Então, assim, eu acho que às vezes falta isso pra gente. Eu não sei se a gente deveria ter algum tipo de educação emocional ou se a gente pudesse ter algum tipo de coisa assim, mas que eu acho que era necessário, porque eu acho que numa sociedade a gente está todo mundo tão perdido sobre quem é, o que fazer, o que não fazer, e na ausência de tantos modelos saudáveis, acho que a gente precisa, sei lá. E nesse ponto, eu acho que o programa é muito salutar. E muito positivo nesse sentido, de que ele consegue, de forma muito tranquila, mostrar esses caminhos, tanto para as meninas quanto para os meninos, como é que isso não está saudável. E aí vai rolar alguma coisa na fala da Olivia, ou quando o Paul fala sobre casamento, e aí ele é pressionado, né? O Liam é pressionado a falar sobre casar no futuro, e ele fala que sim, que existe essa possibilidade. Mas assim, ele, com aquele jeito dele, que tu nunca sabe se ele tá falando sério ou se ele só tá falando pro assunto acabar logo, porque é uma carinha também bem complicada, tá? E aí quando estão lá fora, que eles estão conversando, ela pede para ele desbloquear ela. Então assim, ele bloqueou ela ou no celular ou na rede social, isso a gente não conseguiu entender, mas a relação já estava nesse nível, e ela ainda topa pro programa com ele, entendeu? E aí passa por um monte de coisa com ele. Não, foi ela, né? Foi ela que chamou ele para ir para lá, né? E aí ele já pega um celular e já posta um story juntos, inclusive, para ele mostrar que ele realmente vai começar a assumi-la, e aí no outro dia eles vão conversar com a mãe dele, e aí quando a mãe dele descobre que o filho traiu, ela fica muito bolada, assim. Se ela pudesse, ela dava na cara do Liam. Ela fala assim, eu não te ensinei isso. Acho que ela nem quis aprofundar muito isso, porque o que ela tinha para falar ia ficar mais feio pro filho dela. Mas acredito que no particular, ela tenha dito o que ele merecia ouvir. E aí ela vai falar pra Olivia, né, que a Olivia sabe que se ele fizer alguma coisa de errado com ela, que ela não gosta, que ela pode falar com ela. Ou seja, é assim, né? Vamos afastar, porque na hora que juntar todo mundo vai ficar ruim pra mim, então vou sair afastando todo mundo. Eles vão comentar então com o Paul que estão pensando em morar juntos, e aí ela vai dizer que ela já está integrada na família dele, e aí quando ele pergunta o contrário, ela fala que a família dele ainda não parou para conversar com o Paul, e que a família dela não parou para conversar com o Paul ainda, e que ela acabou não tendo mais contato com a Celina, né? Porque desde que ela voltou, ela acabou Ela falou que não tem mais amizade com ela. Não tendo amizade com ela. E aí é nesse ponto que o Paul vai falar que é bacana ver como as coisas estão evoluindo, mas que preocupa ele ela não ter o apoio da família ou das amigas na relação, porque se ela não tiver uma base, essa relação tende a fracassar. E que ela precisa então trabalhar essas coisas. Quando eles voltam para a última sala, ela já chega toda sorridente. Então eu ia achar muito estranho se fosse algum final diferente do que foi, né? Mas aí ele volta a pedir desculpas para ela pelas coisas que ele fez. A Amanda, né, vai perguntar, que é a apresentadora, vai perguntar para ele se ainda existem coisas que ela pode descobrir. E aí ele vai falar, né? A gente terminou e voltou muitas vezes, então muitas coisas podem ter acontecido nesses intervalos. As outras garotas já olham com uma cara de, pô, sério que ele mandou essa resposta? Mas isso daqui é o grande debate, um dos grandes debates de Friends, né? Do Ross e da Rachel. Eles estavam num intervalo ou não estavam, né? E aí
ela vai concordar, ela vai dizer que é assim mesmo. Quando a pessoa termina, ela tá livre, ela não tem obrigação nenhuma com outro parceiro. Porque também ela resolveu, né, entubar. E aí? Cara, assim, uma coisa que a Olivia tem muito certa na vida dela, isso é impressionante, a tenacidade dessa menina. Se ela tivesse essa mesma força pra cuidar dela mesma, poxa, caraca. Mas ela tem uma tenacidade, a única coisa que ela tinha certa na cabeça dela do começo ao fim desse programa é que ela queria ficar com esse homem. Isso pra ela... Não, desde antes do programa, né? É a constância da vida dela. Se existe algo... Marca é morte, se bobear. Mais certo pra ela do que... É o Liam. Mas por sorte dela, talvez um pouco, quero acreditar que sim, ele, em algum momento, deu alguma acendidinha de alguma lâmpadazinha ali nele. Alguma ficha caiu ali, né? E que ele tá conseguindo, aos poucos, mudar algumas coisas. Que também, assim, é complicado pra gente estar de fora, tá vendo o tamanho dessa mudança. Talvez pra gente seja coisa pequena, mas pra eles, do que eles já viveram enquanto casal, enquanto pessoas, é uma coisa enorme. Talvez seja até muito difícil pra ele fazer. Não sei o quanto de esforço tá fazendo, não vou medir. Mas que a gente, indubitavelmente, tem que dizer que ele realmente mudou o comportamento e começou a admitir. Tanto que, por exemplo, dessa vez que ele foi perguntado sobre os relacionamentos durante o período, ele já não titubeou a responder que sim. A resposta foi meio evasiva? Foi. Mas é afirmativa? É. Sim. E em outras épocas ele diria que não tinha nada a ver. Diria que não, que ficou chorando no quarto trancado 5 dias. Agora, essa é a perspectiva positiva, né? Sim. Porque a perspectiva negativa é que, na verdade, ele não mudou, a Olivia, pra variar, entubou e fica se apegando a essa ilusão. Não dá pra gente saber. Não dá. E assim, eu espero realmente que ele tenha mudado. Ela parece, assim, na expressão corporal dela... Ela parece melhor. Ela parece melhor e parece mais empoderada. Mas é o que o próprio Papô falou. Ela tem que melhorar mais isso ainda. Né? Depois a gente vê lá no flash, lá na retrospectiva do futuro, de que eles continuaram evoluindo. Retrospectiva do futuro é igual De Volta loucura, para o Futuro, gente, né? desculpa. É porque no final do programa, quando acaba prospecção. tudo, eles mostram imagens de 9 meses depois da gravação do programa, porque os casais continuaram juntos. E parece que eles estavam bem, tinham viajado, estavam para viajar, alguma coisa assim. E ele já tinha convívio com os amigos dela, ela com os dele. Mas aí tu já tá, né? Ah, desculpa. Porque o que vai... Como sempre, falar. Porque o que vai acontecer? O povo vai perguntar de novo a questão da família dela e das amigas. Ela vai falar que eles tiveram uma conversa com a mãe, que foi uma conversa muito difícil. Ela fala, inclusive, que o Liam chegou a ficar emocionado nessa conversa que eles tiveram, mas que a família voltou a aceitar. E aí o povo pergunta em relação às amigas, e ela fala que ela não tinha mais as amigas, porque a Celina fazia parte desses grupos. Celine, né? Como ela não estava mais falando com a Celine, ela acabou perdendo todas essas amizades. E aí que o povo vai falar que ele fica feliz de ver como o casal evoluiu, mas que ele ainda se preocupa com o fato da Olivia não ter contato com as amigas dela, que é algo importante para ela e que vai ser algo importante para a relação também. E aí eles resolvem continuar, eles topam continuar, e aí que nesses 9 meses eles comentam que agora o Liam foi recebido, foi aceito pelo grupo de amigas da Olivia também. Então, parece que esse problema foi resolvido. Ou pelo menos evoluiu. E eu acho assim, gente... E de repente é um sinal de que realmente ele mudou, né? Sim, e eu acho também o seguinte, que as relações, elas sempre continuam evoluindo, elas nunca podem estagnar. Porque você não é a mesma pessoa ao longo dos anos, você também vai mudando. E, de alguma forma, a relação tem que acompanhar essas mudanças. Então, assim... acho que, de alguma forma, eles encontraram um caminho ali e estão seguindo juntos. Espero que felizes, torço pelo casal, apesar de que eu, particularmente, não vou com a cara do Liam. Mas torço pela felicidade deles. O outro casal que a gente vai falar aqui agora... Rapidinho, comenta aqui se você torce ou não por esse casal. Vale dizer se você gosta ou não do casal. Vale dizer comenta que aqui. No Instagram eles estão juntos. Tá? Vale dizer que no Instagram eles estão juntos até hoje. E com foto recente. Outro casal é o Dan e a Rebecca C, né, que
Inclusive, era um dos casais que eu falei que eles estavam de coadjuvantes, porque só vai começar a acontecer alguma coisa com eles mesmo lá pro 7º episódio, talvez. Ele conseguiu se esconder muito, né? Porque na medida que, logo nas primeiras mesas de reflexão, ele dá aquela... Ele faz a besteira na primeira, depois que na segunda ele fala aquela frase super bem estudada, super elaborada, quando na verdade era uma cortina de fumaça, e ele fica ali meio que escondidinho, sendo amiguinho de todo mundo, vivendo a vidinha dele. Quando isso começa a incomodar a Rebeca, porque ela vê que não há mudança dele em relação a ela. Rebeca C, né? A Rebeca C, ela começa a ver que não tem mudança com relação a ela, porque ele continua sendo o cara que só vive pros amigos, só vive pra si mesmo e não tá nem aí pra ela. E aí ela vai fazer essa reclamação pra produção, inclusive, porque a relação lá do... Porque, como a Ana falou, né? E a gente já comentou no outro vídeo, o Dan, ele tá ali no programa para assistir de perto, entendeu? Ele tá ali no programa para assistir de camarote, para dizer que participou de um reality show, e as ações dele só vão mostrar isso. Então, quando começa a dar problema, né, ou quando o caldo começa a entornar para valer na situação lá do Connor com a Lúcia, ele já vai lá pro lado do Connor para saber como o Connor tá, e a Rebeca assim vai ficar bolada, porque ela tinha preparado um café da manhã para ele só dá um oi para ela, mete o pé, nem come e vai lá falar com o Connor. E aí que ela reclama com a produção que ele tá fazendo as coisas que ele fazia do lado de fora, né? Até porque os primeiros dias, eles estão em casas separadas. Quando reúne a casa, você já tá mais ou menos no meio do programa. E aí, ela não tinha como medir isso. Só que se passam os dias e ela percebe que os outros casais estão mais próximos, pelo menos aqueles que estão se acertando estão mais próximos, e eles não, porque ele continua o quê? Vivendo a vidinha dele, Dan para o Dan, e só Dan, centrado no umbigo dele. Aí ela começa a ficar irritada. E aí ela vai embora, ela levanta da mesa lá, depois que ele vai embora, e todo mundo ao redor percebe, né? Tá a Olivia e o Liam, eu acho que a Jazz, eu acho que tá, não lembro se ela tá com o Greg ou não, e tem mais alguém ali. E aí quando o Dan volta, eles falam, cara, a Rebeca fez seu café aí e... Ficou bolada porque tu não apreciou, não agradeceu. Não, e tu não tá aí, tu não ficou ali, não, só vou buscar meu molho, tipo assim, não vou nem continuar aqui. Aí eu acho que é a Jess que fala, né, cara, ela fez o seu café. Aí ele comenta que não dá pra ganhar todas. E aí ele senta, né, e aí ele resolve comer e fala que ela não pode dizer que não comeu, só que ela não sabe que já é o segundo prato que ele fazia, né. Nisso ela volta e o pessoal fala que ele voltou assim que ela tinha ido embora para tentar dar uma melhorada na situação. Ela nem responde ninguém, aí fica todo mundo se olhando. O Dan vai perguntar o que aconteceu, ela diz que nada. E aí ele vai continuar insistindo, ela fala que ficou esperando ele e ele já tinha até comido. Ele já tinha feito o café da manhã dele. Ele vai dizer que precisava ver como o Connor estava e ela vai falar, cara, eu sou a sua prioridade aqui, tá todo mundo com os casais, por que tu tá indo resolver a vida dos outros? Né? E vai reclamar que ele nem agradeceu pelo café da manhã dela, que ela fez. Aí ele vai levantar e vai dizer pra produção que é difícil, com ela pressionando ele o tempo todo, que ele tá se esforçando muito, mas toda vez que ela pressiona ele, isso causa uma sensação nele de que eles estão voltando atrás. Coitado. Né? Afinal, ele fez um ponto lá e tava no crédito, então ele tá querendo ver esse crédito o resto da vida, porque em um momento ele falou uma frase boa e quer que ela agradeça ele o resto da vida por isso. Teve a atividade deles lá, né, em grupo, que a gente nem vê. Foi tão qualquer coisa que a gente nem vê, o programa nem mostra. E aí, quando eles estão na sala, eu acho que é a Amanda que comenta que eles nem trocaram olhares e vai perguntar se aconteceu algo. E aí o Dan vai começar a falar, e aí ela vai dizer que o problema não é ele ter ido falar com o Connor, mas ele nem perguntou como ela estava. Tipo assim, eu tô aqui esperando com o seu café preparado, tu chega, dá oi e vai lá falar com o teu amigo. Né? E aí ele vai dizer que toda vez que ele é massacrado e que isso é muito difícil pra ele, isso é muito duro. Coitado. Pra ele. Que dó. E aí o Paul vai perguntar se o namoro dele já era assim, e aí a Rebeca C vai falar que perto do final era assim. E aí o Paul vai falar, cara, então vocês não construíram nada novo. Se vocês estão fazendo a mesma situação que vocês já tinham antes de estarem aqui, é sinal que vocês não construíram nada ainda. Sendo que tu tá na reta final do programa, né? Alô, enfim, vocês não conseguiram... todas as dinâmicas, tudo que aconteceu ali não serviu de nada. Porque, cara, porque o Dan é um cara muito centrado nele. E eu entendo que, assim, na primeira vez que ele tomou um passa fora, ele ficou muito sentido e ele quis mostrar, não,
E, assim, sou bobobã. e não foi só um passa fora. Ele teve outros caras contestando ele. Entendeu? Não foram mulheres falando qualquer coisa, não foi a própria Rebeca, foram outros caras, entendeu? Foi o André, que é um negão, fortão, então também que ele sabe que se ele for encarar, de repente pode ficar feio pra ele. Foi o Kieran, se eu não me engano, também, que se meteu e defendeu a Rebeca, aí ele botou o galho dentro. Aí ele então assim, ele é muito, muito, muito imaturo. Extremamente imaturo. E aí, Boy lixo. no dia seguinte ele vai e faz o chá pra ela, aí ela agradece. O chá não fica muito bom não, mas ela bebe e agradece. Aí ele fala que tá bom, porque foi feito com amor, então tá bom. E quando eles estão os dois sozinhos, eles vão ter mais conversas sobre melhorar, conversas sobre atenção, sobre cobrança, essas coisas todas. E aí a Rebeca C, com todo respeito, mas lerda do jeito que é, né, iludida do jeito que está nessa situação, vai perguntar pro Dan se ele vai pedir ela em namoro ali naquela hora ou não, porque o lugar que eles estão é lindo, que não sei o que, aí ele olha pra cara dela e fala que agora não. E aí ele vai falar pra produção, se não me falha a memória, não vai ser nem pra ela, que eles precisam acertar a comunicação entre eles ainda, porque eles estão em estágios diferentes dentro do relacionamento, né? Uhum. Na sala, novamente, quando ela vai ler a lista lá de barreiras, de limites que ela não está disposta a tolerar que sejam passadas, ela vai falar que não quer mentiras nenhuma, nem pequenas, nem grandes, que quer gestos de carinhos, que pode levar ao chá, e aí esse chá vai materializar toda a bosta da relação deles, porque tudo vai passar a rodear o bendito do chá. Ela vai reclamar que ele não fez chá, ele vai ficar jogando na cara dela que fez chá, vai ser isso até a última cena do e depois ele vai até se vangloriar de que bom, não vou ter que fazer chá pra mais ninguém. E assim, gente, esse chá é um simbolismo, tipo assim, pra mim, eu sempre tive muito claro na minha cabeça, quem ama, cuida. Se não cuida, é porque não ama. Ou porque a pessoa está centrada nela mesma, ou em outra pessoa, mas quem ama, cuida. Então, se você não está cuidando, se você não tem tempo, não tem interesse em cuidar, não se preocupa, então, meu amor, vai embora, filha. Infelizmente, de novo, as pessoas não têm modelos saudáveis, não têm a perspectiva, não sabem o que é ser amado, ser bem tratado. E aí acaba aceitando qualquer migalha. É de novo a choralada migalha do pão. Ele podia falar a mesma coisa pra Rebeca C. Cara, tu tá aceitando qualquer migalha desse moleque. Cara, tu não precisa disso. E ela tá ali, sabe, aceitando, tipo assim, aquele chá ali foi uma migalha que ele jogou pra ela. Sim. E quando ela, de alguma forma, ela não tratou isso como se fosse a muito obrigada, semideus das galáxias que desceu aqui pra fazer um chá pra mim, muito obrigada. Quando ela não trata assim, ele fica sentindo que, porra, nem valorizo o que eu faço por você, não vê o sacrifício que eu faço por você. Cara, que sacrifício, entendeu? Então, assim, sacrifício, cuidar do outro, ser gentil com o outro, então você tá com essa pessoa. Vai ver tua vida sozinho, entendeu? Vai massagear teu umbigo. Muito complicado, gente. Olha, eu vou te falar, ver esse programa é passar raiva. E ela fala também que quer se sentir seguro ao lado dele. Aí ele já começa a lista dele dizendo: você não pode ser minha prioridade número 1, mas terá prioridade. Porque a prioridade número 1 não é ele. Se sou ela, eu já levanto ali, né? Porque ele quer dizer que são os amigos e a família dele, não é isso? Não, ele vai falar depois aqui. Não quero que você me molde ou me mude. Quero fazer as coisas porque quero e não porque você pede, como chá. Se não posso dizer o que sinto ou o que quero, não é para mim. E aí a apresentadora vai falar que eu nunca vi a Rebeca tão calada, e ela vai dizer que não é bom ouvir, que não é prioridade, né? E ele vai falar, depende da situação. Entendeu? Né? Os amigos, depende do clima, porque na verdade depende de como dele. Tá o vento, se naquele momento ele tá afim, ou se não, ou se a outra pessoa, por exemplo, o Conor é uma prioridade para ele, cara, que ele acabou de conhecer ali no programa. Enfim, porque na verdade ele tá afim de fazer só o que é a vontade dele. No final de contas, ele só quer fazer o que tá afim. Porque e a vida não é assim, cara. Mimado pra caramba. Ele foi lá a passeio. Ele foi assistir um reality de dentro. Entendeu? Espectador privilegiado. Ele foi ser o espectador privilegiado. Ele tem o clube, ele é sócio torcedor. Membership. E pode entrar no gramado pra bater pênalti, entendeu? É isso. E aí a Rebeca vai falar que não é bom
E aí eu já li isso, falei, né? Ele assinou o clube de membros Isso. e ganhou um privilégio. É. Nós não estávamos sabendo disso. E aí, quando a Rebeca é perguntada, gente, eu pensei, agora pelo menos ela vai, né, seguir o rumo dela. Falar valeu, valeu, mas não. Ela vai dizer que quer tentar novamente. Ai, Rebeca, que dó, E aí menina. tá vendo essa cara que a Ana fez, que tá saindo da tela aqui, ó. Ai, que dó, gente. Foi a cara que ele vai fazer. Porque aí quando Olha. ele tem que responder, ele fala, pra mim não vai ser fácil. Você sempre disse que queria ser a minha prioridade número 1. E eu não sei se eu posso ser esse cara pra você. Não quero te enganar e te magoar depois. A ela, obrigado, está tudo bem. Aí ele começa a chorar. Eu sinto muito. E aí ele ainda vai abraçar ela. E ela levanta pra abraçar ele também. E aí ela vai dizer ainda que foi muito difícil pra ele dizer isso. Caraca, meu anjo, meu Deus, ele te deu a deixa. Ele disse pra você qual foi a jogada dele. A primeira coisa que ele fala é que ele não pode garantir que você seria a prioridade. E ele fala depois, eu não vou ficar contigo porque eu não posso ser, você não vai ser minha prioridade. Era o que você queria. Ir. Ele falou isso pra você dizer que não queria continuar para ele poder se fazer de vítima, depois dizendo que ele até queria tentar, mas ela que foi intransigente, ela que não aceitava as coisas e quis terminar. Só que você acabou com o plano dele. Mas mesmo assim também se jogando na lama. Exatamente. Entendeu? Mas você acabou com o plano dele, porque ele que teve que terminar. Jesus Christ, gente. Meu Deus do céu, mulher, tu não percebeu isso, tu não sacou isso. Tu não viu, né? Tu não enxergou vindo, né? E aí do lado de fora, ela vai dizer que ele mandou uma mensagem para ela dizendo que, esperando que ela entendesse que ainda a amava. Só que, enquanto ela está conversando com a Lúcia, o Dan vai estar conversando com o Connor. E pro Connor, ele vai falar que ele não precisava daquela relação na vida dele, de cobrança, dela ficar puxando ele para baixo. Né? Inclusive os dois vão concordar que eles não precisam desse tipo de pessoa que fica só puxando, se eu não me falhar a memória. Claro, que só e tu não, eles têm que voar. São semideuses. O ego deles verdade, inflado, é tão inflado que eles flutuam. E a pessoa que fica puxando pra terra é péssimo. Não é essa expressão que eles usam, não. Quem usa essa expressão é até a Rebeca e a Lúcia conversando, mas eles falam algo no mesmo sentido. E aí quando eles vão para a última sala, ela fala que ele a buscou, mas ela não queria nem a amizade. E aí ele vai falar que é mais ou menos isso, porque ele também não está muito afim de... Né? Ele é o gostosão, ele é o garanhão. E aí a apresentadora deixou ele falar. Depois que ele fez o discurso dele lá de não, é isso daí, não deu certo, o importante é seguir o rumo. Rebeca, você já está num relacionamento? Você já está com alguém? Aí ela, sim, eu já estou no relacionamento. Aí o Dan, ele, nossa, essa é rápida. Aí nisso que ele fala essa é rápida, as garotas já quase deram na cara dele, né? Porque ele foi dizer que ele quis dizer que ela era fácil. Ou que aí, já tinha um contatinho engatilhado. Não, ele quis dizer que ela não era fácil mesmo, foi nesse sentido. E aí a apresentadora ela vai continuar falando, o Dan vai ficar falando, não, na verdade, antes de vir pra cá, eu já tinha saído com um cara, eu desisti dele porque eu ainda queria tentar com o Dan, eu tinha esperança de que fosse dar certo. Só que aí, depois que eu venho aqui pro programa, eu percebi que tudo que eu estava procurando no Dan, esse cara já me dava. Então eu estava procurando no outro, o que o outro já estava me dando e eu não estava percebendo. E eu recebo chá e flores todos os dias. O Dan ficou revoltado. Né? É aí que ele fala que ela já está nativa, é isso que ele fala. E aí ela vai falar, o Connor ainda teve, apesar de eu não gostar de nada dele, ele ainda teve a decência de pedir para falar antes da Lúcia, para preservar ela. Isso nem você fez. Aí ele vai ter a cara de pau de dizer que é porque ele não tinha certeza ainda. Naquela hora ele não tinha certeza ainda. Ah, fala sério, Cafajeste. E aí eles vão ficar batendo boca que a Rebeca vai falar, supera. E ele vai ficar com cara de bunda lá, né? Supera! E aí a apresentadora vai perguntar para ele se ele já tinha saído com alguém. E aí ele vai rir todo sem graça. Aí a Rebeca, jura? Tu tá querendo dar lição de moral aqui, sendo que você também já tá saindo com os outros? Aí ele fica, enfim. Não, mas ele não tem nenhuma relação. Ele teve um encontro que ele falou. A gente acredita muito. Enfim. Eu vou te falar, cara, porque ele não devia ter nenhum encontro. Ele devia passar o resto da vida solitário.
Ele devia se sentir uma ilha em Londres, na Inglaterra toda, onde ele se sentisse no meio de uma seca, porque ele devia viver assim, sozinho para sempre. Cara, como ainda tem mulher que ainda vai querer dizer, não, eu vou conquistar esse aí. Ah, pô, gente. É a síndrome de Salvadora, né? Pelo amor de Deus, sai dessa, galera. Pra quê? Já a Lúcia e o Lucy Connor também é outro, que pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Deixa eu até beber uma água aqui. Você não quer intercalar com o outro? Ah, não, senão vai dar problema depois pra eu editar. Senão seja mais saudável, porque, puta merda, tá difícil. Esses aí, Jesus, que vergonha alheia, gente, pelo amor de Deus. Porque a Lúcia e o Connor vão então encontrar a irmã dela e o amigo dele, né? E aí ele vai falar que admitiu os erros, ela falou que acredita que ele não irá trair ela, a irmã perguntou se ela vê um futuro, e aí ele responde que eles estão construindo a base. Cara, só que tem um detalhe aqui, a irmã, ela não se convenceu. Eu acho que ela chega a verbalizar isso na frente deles. O amigo dele, cara, ele fica calado o encontro todo, porque ele tá vendo que é tudo um teatro. Não, o amigo dele tá menos convencido que a irmã do outro cara. Porque assim, eu adorei o amigo dele, porque assim, nesse ponto, pelo menos, o amigo dele pode ser tão capaz das contas, mas pelo menos tem o mínimo da decência. De dizer, cara, se olha no espelho. Cara, eu te conheço. Ou até o seguinte, quase como se assim, cara, diante de tudo que tu já fez, de tudo que tu já falou dela, tu tá aqui no programa fazendo o quê? Porque o cara vai falar, cara, ele vai falar, você tá louco. Ele literalmente fala, você tá louco? Porque eu não consigo acreditar das várias vezes que vocês já foram e voltaram. Já conversamos sobre você sossegar, você diz que vai sossegar, na semana seguinte você chega e fala, dane-se, e apronta de novo. E o amigo vai falar, acho que não vai dar certo. E o amigo fala na cara dele, acho que não vai dar certo vocês dois juntos. Pelo menos alguém, né? A irmã vai falar pra ela que não esqueceu como foram os últimos 5 anos dela, né? Mas a Lúcia vai responder que ela está mais forte agora, e aí a Lúcia vai dizer que a irmã é cética sobre o futuro deles. Meu anjo, ele mesmo já tinha te falado no episódio anterior que não te amava mais como amava no início do namoro. Cética é uma coisa, realista é outra, entendeu? filha. O problema é aquela coisa que o povo fala da esperança, que todas elas têm em comum. A esperança não é uma estratégia. Você se apaixonar e ficar sempre esperando que aquela pessoa seja quem ela não é, pelo potencial dela. por tudo que ela poderia ser, cara, é loucura, realmente, é delírio. Cara, você tem que amar aquela pessoa nesse presente, como ela te faz sentir agora, não como ela poderia te fazer sentir daqui a não sei quantos anos. Será que um dia vai? Cara, isso é loucura. Essa predisposição que algumas pessoas têm a criar essas expectativas sem base nenhuma é absolutamente absurda. Não faz sentido nenhum na minha cabeça. Cara, assim, eu sempre tenho uma frase que eu até falava mais antigamente, né? As pessoas não fazem as coisas por um motivo. Não pode, não quer. Não tem outra desculpa. Ou não fez porque não pôde, ou porque não quis. Agora, vai ter coragem de assumir o não pôde, não quis? Porque às vezes o não quis é muito forte. Aí a pessoa vai dizer, não pude. O brasileiro adora fazer isso. Mas às vezes você, ouvindo e observando melhor, você vai ter clareza se a pessoa não quis realmente ou se ela não pôde de verdade. O que foi que aconteceu para você não fazer? Ou você não estar presente ou não querer fazer? Qual foi a situação? E você conseguir entender. Então para mim só tem para mim é preto ou branco. Não tem o cinza. Não pôde, não quis. E o cara não quer, ele não quer a Lúcia o tempo todo. Só que ele tem 1000 dedos pra dizer, porque eu não sei se ele precisa dela, que é uma outra situação. Ele usa a Lúcia como uma bengala emocional pra ele. Quando ele tá mal, quando ele quer transar. Quando ele quer transar, quando ele de repente ou tá carente, ou tem um problema lá com a família dele, lá, alguma dor, alguma coisa, ele usa ela. Ele quer manter ela lá no caderno de contatinhos, disponível para quando ele quiser ter um suporte, um conforto. Porque ele sabe que ela tem algo para dar para ele. Né? Então é diferente. E ela se deixar ser usada dessa forma é extremamente triste, como menina tão bonita, inteligente. Permita-se ser usada dessa forma. Mas isso é uma realidade muito triste, realmente. E eu vou te falar, eu acho até que eu entendo por que esse programa não é um sucesso maior. Porque ele é uma porrada na cara de muita gente. Sentar pra assistir é terapêutico. Não, quero saber
Eu posso continuar aqui, porque eu nem comecei a falar e tu já... Gente, Tô deixando. Vai aí, bota pra fora aí. é demais, gente, demais. Tô tentando pegar leve. É. E aí, quando eles voltam, eles conversam, ele diz que a opinião do amigo dele é importante e que afeta o que ele pensa. E aí, a Lúcia fala pra ele, então eu vou repetir a pergunta que eu fiz pra você ontem. Você ainda quer ficar comigo? Aí a resposta do anjo é, não me faça essa pergunta. Nessa hora, é o papo da Lúcia falar, valeu, arrumar a mala dela e ir embora. E ela fala que ela precisa saber, ele fala que vai levantar para ir embora, e aí ela fala, e aí no meio da discussão ela fala, não quero perder meu tempo com alguém que não goste de mim. Ô minha filha, então, né? Como te dá essa notícia nesse momento, assim? A nossa sociedade é tão maluca que uma das primeiras coisas que eu ensino na minha turma de direito é sobre a palavra limite. Porque o direito o tempo todo ele está impondo limites para você. Para que você possa conviver em sociedade. Existem limites do que você pode e o que você não pode fazer, até onde você pode ir. Onde você ultrapassando dali, você vai receber uma sanção, uma punição. Eu, durante esse programa, fiquei pensando se algumas condutas ali não deveriam ser criminalizadas. Porque algumas situações que algumas pessoas têm uma responsabilidade emocional de tal forma, de tal tamanho, que eu acho que, sinceramente, a sociedade deveria transformar certas situações em crime e culpabilizar essas pessoas mais, sabe? Responsabilizá-las, inclusive juridicamente, sobre o que elas fazem com o outro, para ver se talvez acordassem. Porque chega a ser criminoso o que algumas pessoas fazem. E olha que eles estão no programa de televisão. Tu imagina o que eles não fazem fora do programa. Mas aí também já acho que criminalizar... Ah, eu acho. Porque assim, cara, limite é tudo na vida. Tá legal, e se às vezes a pessoa não coloca, que a sociedade coloque. Não, peraí, amor. É assim, o direito faz isso tá legal, todo. amor, mas a Lúcia que não levanta. Ai, Pô, não sei. ele tá falando, a Lúcia não levanta, aí vai o policial lá, porque aí tá arriscado ainda a Lúcia pagar a fiança dele. É verdade. Ué? Ai, gente. Porque o direito, exatamente, a gente colocando esses limites sociais de condutas, de comportamentos socialmente desejados, responsabilizando as pessoas pelas suas atitudes, cara, é uma tentativa de você organizar a sociedade e proteger os vulneráveis juridicamente. Porque, assim, essa vulnerabilidade que elas têm, quanto elas se permitem ser magoadas, é uma coisa, assim, chega a ser doloroso, gente. Deixa eu falar uma coisa. Tu tá levantando teoria jurídica, essas coisas todas, depois tu não vai reclamar comigo do tamanho que tá o vídeo não, beleza? Tá bom, eu acabei já. Não, fica à vontade, mas depois tu não vai falar pra mim, nossa, o vídeo tá gigantesco. Não fica com essa carinha não, senão vão dizer que eu tô agindo que nem o pessoal do programa. Eu vou falar o que eu achar que tiver que falar. Eu só tô falando aqui. E aí, no outro dia eles vão sentar pra conversar e o Conan vai dizer que ela que entendeu tudo errado que ele falou e que esse tipo de atitude afasta ele. Tá bom. E fala que tá começando a deixar ele irritado e que está preocupada demais com o mundo lá fora, em vez de aproveitar a piscina, a comida, o lugar, a vista, porque é mais um que foi pra lá pra curtir o programa, né? Pra aparecer no reality, passar umas férias, né? O clube de sócios e ela que tava atazanando o clube de sócios dele. Porque é muito pensamento assim, quando tá numa viagem, tu não quer se preocupar com quando tu vai voltar com a viagem. E é o sentimento dele, ela tá preocupando muito com o mundo lá fora. Meu anjo, mas não tem como ela não se preocupar. Tanto é que o programa vai deixar vocês um mês do lado de fora pra ver como vocês vão ser e depois conversar de novo. O programa esse tipo de programa é diferente, porque ele tá te tratando pro mundo, não pra dentro do programa. É terapia, gente. Né? É um programa que tá tentando te curar pro mundo lá fora. Te preparar pro mundo, pra ser uma pessoa minimamente digna. Vocês estão numa rehab, se você não percebeu. É uma intervenção. É isso que eu ia falar, é quase uma intervenção. Inclusive, nesse ponto, ele é muito melhor do que o Ultimato. Muito melhor. Muito. Mas são propostas também bem diferentes. Sim, mas é muito melhor do que o Ultimato. E aí ele vai dizer pra Dan e pra Rebeca que não sabe como vai ser a sala de reflexão. Na sala, ela vai dizer que estava tudo bem entre eles até o encontro que eles tiveram com os amigos e com os familiares. E aí os dois vão dizer que acham que ele não vai mudar e que, quer dizer, que os amigos acharam, né,
que ele não vai mudar e que ela nunca duvidou dele. Mas ela diz também que não tem certeza sobre eles dois. E aí ele vai falar, estou sendo culpado por ter sido sincero? Ah, que dó. E aí o Paul vai perguntar pra ela, você confia nele neste momento? E ela vai começar a chorar e falar que não. E aí ele fica olhando assim, tipo, alguém fala alguma coisa, alguém me defende aí, porque, né, tá na hora do Paul, levanta minha bola aí, Paul, né? E aí ele vai dizer que só foi sincero. Tá bom. E aí o Paul vai dizer que eles aceleraram o processo, né, no ritmo que eles estavam, e por isso que eles estão desse jeito. No dia seguinte, quando eles estão conversando os dois sozinhos lá para decidir como vai ser a vida, eles vão ter a mesma conversa de sempre, né? Eu literalmente anotei, as mesmas conversas. É sempre assim. Vocês não vão conseguir ver, mas está escrito aqui, as É muito mesmas cansativo conversas, isso. tá? E aí a Lúcia vai perguntar, você vai me priorizar? E o cara vai responder, preciso ver para saber. Pô, gente. Aí tu quer prender o cara? Quero. Entendeu? Aí tu quer prender o cara? Ou pelo menos uma indenização. Uma pena pecuniária. Não, pela... Sei lá, alguma coisa. Não tem como, não. Eu sempre acho que o direito pode resolver tudo. Pois é. Sei lá. E aí na sala, novamente, a apresentadora vai falar pra Lúcia ir primeiro com a lista de coisas que ela quer fazer. Porque a infeliz preparou a listinha dela Claro. de limites. Claro. Porque, né, como A vai ser lá esperança é fora. que morre. E essa aí vai morrer abraçada com a esperança. E aí o Connor Literalmente. pede pra ir primeiro. Ele fala, não, desculpa, mas eu gostaria de ir primeiro por respeito à Lúcia. E aí ele vai começar a falar, né, que não sei o que lá, blá blá blá, sobre a evolução, blá blá blá, Isca, e sachê, a blá, blá. gente, blá blá blá, e o respeito, e pararatibum, parará, que não sei o que, mas ele chegou à conclusão, enquanto ele escrevia, que ele estava ficando irritado e frustrado enquanto escrevia os limites que ele queria pra ele, tadinho. E por isso ele não escreveu nada. É isso aí. Afinal, quando você compra uma viagem e lá no pacote, você pode decidir não fazer algo que você disse que Porque ia na fazer. verdade ele não quer limite, ele quer liberdade. Ele quer assumir. Gente, Não, amor, né, quer- assim, não é isso. Ele não se deu o trabalho de escrever os limites que ele queria impor a ela. Ele não se deu o trabalho disso. Porque ele não quer nenhuma relação com ela, nunca Aí quis. que tá. A verdade é essa, ele nunca quis. Porque eu duvido que lá fora tenha tido um momento, alguma relação real entre eles, a não ser algumas transadas. Ou alguns momentos que eles saíram. Nunca existiu relações que nunca esteve ali pra ela. Pra mim é muito claro isso. Em nenhum momento da relação deles ele esteve ali pra ela. Nunca. Nunca. Olha só, tô só exaltando, ainda Ai. tem o Greg, tá? Meu Deus. E aí ela vai falar que escreveu, mas depois disso ela não quer ler. E aí ele disse que por isso que ele pediu pra ir antes, por respeito a ela. E ela vai falar pra ele, por que você não disse isso ontem? Aí ele, né, mais uma vez, como não consegue sustentar sozinho, vai jogar pra mesa, perguntando se alguém achava que eles dariam certo. E aí quem tinha que se meter? Quem? O melhor Dan. amigo. O Dan, né? Dizendo que achava que não e que acha que o Connor foi honesto, inclusive. Inclusive ele pediu dar o braço e pular da ponte. Dois E aí, juntos. pra variar, quem comentou dizendo que achava que eles dariam certo? Quem? Olivia. Putz. Jesus amado. E aí, a Lúcia vai dizer que não é... Ele vai dizer, na verdade, que não era a reação que ele esperava que ela fosse ter. E ela vai dizer que foi enganada, porque ela tinha... ela até usa uma expressão que agora eu esqueci qual foi, mas uma expressão em inglês, blind alguma coisa. Que ela tinha esperança, e é aí que o Paul manda a letra, né? Esperança não é estratégia. E aí a Lúcia vai falar pra ele assim, acabou de vez, você não vai me ligar mais quando tiver vontade, e ele vai concordar. Do lado de fora, ela vai estar com a Rebeca C e vai contar que o Connor começou a adicionar as amigas dela no Instagram. E que inclusive falava para as amigas dela que era ele, que não sei o quê, e que perguntou para ela se ela estava saindo com alguém. E aí ela inclusive vai responder para ele, cara, só tem uma semana que eu acabei de sair de lá, não tem, tipo assim, não deu nem tempo. Uhum. E aí ele vai dizer pro Dan que eles terminaram mal e que ele bloqueou ela.
Um grande cavaleiro, um grande homem. Na última sala, ele vai dizer que ele continuava certo da decisão dele e que esperava o melhor para ela. Nisso, ela dá uma risada. Tipo assim, não é possível. Que nem a mesma risada que a gente deu assistindo, ela deu lá na frente dele assistindo e falando. E ele vai todo revoltado perguntar por que ela riu. E ela fala, você não vai contar pra eles que você seguiu todas as minhas amigas do Instagram? Aí ele fala, eu estou solteiro. E vai dizendo que não sabia, e ela vai continuar debatendo, dizendo que é desrespeitoso com ela, vai falar, não sabia que eram suas amigas. E ela vai falar pra ele, eu tenho as mensagens. E aí ele vai perceber que ele não tem argumento para falar, só de você falar sobre o Instagram mostra como você é infantil, como você é imatura, na verdade, que ele fala ela. Você foi desrespeitoso, meu anjo. E aí o terapeuta vai falar e ela diz que não fica mais na relação com quem não gosta. E aí o Conor, achando que tá muito por cima da cabeça, vai falar, quem terminou fui eu. Aí ela vai responder, parabéns, aprendi a lição. O que mais? Gente, assim, isso é muito desrespeitoso. A pessoa... Ele achou que ele era tão gostoso, maravilhoso, que as amigas iam falar, ai, obrigada, Deus mitológico, ser supremo, o mais gostoso da galáxia, por ter me adicionado e mandado uma mensagem pra mim no direct. Ele não achou isso, eu não vou contar nada disso pra ela. Ele, na verdade, só queria pegar uma só. Ele não queria sair perguntando, ele queria pegar uma só. Não, mas que pegasse uma. Amor, mas ele queria pegar uma só pra magoar ela. Pra quê? Porque ele é assim, Ana. Jesus, gente. Por quê? Ele é assim. Não necessariamente magoar, mas pra ficar chamando a atenção dela, porque ele quer manter ela ali na órbita dele. Que doença. E aí ele vai continuar falando um monte de coisa, ele vai falar inclusive que não respeitava mais a Lúcia, aí o psicólogo vai falar, você não tem respeito pela mulher que você disse que teve momentos incríveis. Aí ele, não, eu tenho, que não sei o que, enfim, o psicólogo vai dar um corte educado nele. De verdade não tem, cara, nunca teve. Respeito por ninguém. Por ninguém. Esse é uma pessoa extremamente complicada e tóxica. E assim, outro que devia morrer sozinho. A cara que ele faz uma cara de bobo, ele não consegue segurar o riso de satisfação quando ele faz as bostas dele, cara. Ele não consegue. É bizarro. É muito bizarro, porque ele fala as bostas, ele faz as bostas e ele fica rindo. E aí vamos Muito agora... louco isso. Vamos pra Shawn e Tegan. Shawn e Tegan já tinham ido embora. Não sei nem porque eles voltaram. Mas eles voltam para a última sala e ela vai dizer que o Shawn mandou uma mensagem dizendo que esperava que eles fossem amigos e que ele saiu por causa dele. E ela vai dizer, inclusive, que ela estranhou porque ele só faz as coisas pensando nele. Né? E ele disse que mandou a mensagem mesmo 5 dias depois e ela bloqueou ele e nunca mais se falaram desde então. Melhor coisa. Né? E aí o Shawn vai dizer, na verdade, que ela acabava fantasiando e ela vai falar, eu não tenho nenhuma fantasia com você, amigo. Aí ele, mas tinha, você ficava fantasiando como tinha que ser a relação, como que eu tinha que ser, como que eu tinha que agir. E foi isso. Tem nem que dizer desse casal, já falei o que a gente vai falar no outro vídeo. Como não aconteceu nada novo, também não tem. Já falei o que eu tinha pra dizer lá. E aí vamos então pra Steph e André, que também é um casal que não tem muita coisa pra falar, né? Porque o Steph e a André foi aquilo que a gente falou no outro vídeo. Foi realmente o fato dela não ter dado oportunidade para eles conversarem na época, e talvez se tivesse dado eles não estariam juntos, realmente. Mas ele foi pro programa, disposto a tentar reconquistá-la, e aí vai ser só mar de rosas, né? Ele vai falar que foi lá porque ama a Steph, que espera que seja recíproco, e aí isso aí ele falando pra produção, né? E aí quando eles estão conversando, ele fala pra ela que a ama, só que ela não consegue dizer que o ama também. E ela vai dizer que não consegue dizer porque eles ainda estão fortalecendo os vínculos e a confiança entre eles. No outro dia ele vai dizer que eles estão em estágio gostoso, quando eles estão lá conversando com o psicólogo, né? E eles dizem que eles estão progredindo e diz que a ama. E aí ela diz, desculpa, não é psicólogo não, é entre eles também. E ele repete que a ama, até para ver como que vai ser a reação dela, ela acaba dizendo que o ama também. E ele vai ficar todo contente, diz que ela sempre será parceira dele, vai dizer que ela é a baby girl dele, enfim. Eu acho assim, esse casal pra mim, eles até me contradizem algumas convicções que eu tenho, que tipo assim, vidro quebrado não volta à sua posição anterior, ao seu estado anterior. Então assim, vai ter sempre uma rachadura ali, vai ter sempre uma fragilidade ali que está sendo visível para todo mundo.
Eu quero crer que, assim, eu não sei qual era o nível de relacionamento, não ficou claro pra mim quanto tempo eles estavam antes, como é que foi isso aí, o que foi que aconteceu. Porque ela também descartou ele de uma forma, assim, muito fácil, né? Na medida que ela soube, ela, tipo, disse tchau, foi embora e nunca mais se viram durante anos. Você faria a mesma coisa. Sim, faria. Então pronto, você tá dizendo que é muito fácil, e se eu fizesse isso com você hoje, você faria a mesma Mas coisa. ela não fala que sofreu por ele. Ele fala que sofreu quando ela foi embora. Ela não fala muito sobre ela, né? Então eu não sei, eu não consigo entender bem como que eles conseguiram se reestruturar. Quero acreditar que o André cresceu, evoluiu e conseguiu demonstrar isso. Ela talvez... Porque assim, o problema que tem aí pra mim eu não consegui... Isso é meu particular. Eu não conseguiria imaginar que tem como você salvar uma relação. Porque, de novo, vai ser sempre quebrado. Tá sempre quebrado e colado, você tá vendo ali, enfim. Mas eu fico feliz deles mostrarem pra mim que talvez não seja real, que é possível você ter uma relação de qualidade, que o perdão realmente pode acontecer, que eles realmente podem reconstruir a relação. Eu quero acreditar que isso é real. É muito bonito. E aí para a produção ela vai dizer que achou que era o momento certo de dizer porque os sentimentos estavam nivelados e vai dizer que está apaixonada, né? Lá na sala, ele vai dizer que quando... Eu não lembro agora se eu acho que é ele que fala, que quando a parede que dividia os grupos caiu, os muros caíram junto, e aí eles conseguiram trabalhar a situação deles, ele disse que a ama, ela disse que ama ele também, e aí o psicólogo pergunta para... Eu acho que é para ele que ele pergunta. Como que ele sabe que é amor, e ele fala que é pelo momento que eles estão vivendo, que eles estão e pelo que eles estão sentindo entre eles. Tem a conversa deles depois, mas não tem nada assim, de diferente para falar. Só que eles vão para a sala, lá de novo, e ela fala que os limites são não desgrudar dela, respeitar e entender que ela não é um amigo dele, para ele ficar tratando como se fosse um amigo. Ele vai dizer para ela não descontar as coisas nele, que ela precisa confiar nele e respeitar o momento dele indo para a academia e a privacidade dele. Aí o programa faz uma edição do tipo assim, meu Deus. Ele fala que ela vai ter as senhas do celular dele, mas que ela precisa entender que aquilo é um privilégio, não algo para ela poder ficar abusando. Ela fala que entende, que ela não vai ficar mexendo nas coisas dele sem ele saber. E aí ele convida ela para morar junto e ela resolve ir morar com ele. Do lado de fora, quando o programa volta, né, ela já se mudou. E aí na última sala eles vão continuar juntos e ele informa inclusive que está indo na academia sozinho. O Paul vai falar que o que preocupa ele na relação deles é justamente a velocidade com que as coisas estão acontecendo, porque eles saíram do retiro e já estavam morando juntos, que isso pode ter queimado etapas, então eles precisam ter esse cuidado, entender que isso de alguma maneira pode afetar a relação deles, mas o programa vai mostrar que eles estão bem até hoje. E ela aparece no Instagram dele e ele aparece no Instagram dela, tá? Estão praticamente noivos. E a gente tem também Amberley e Kieran, né, que é um casal também que estava situação mais ou menos resolvida. Ela ainda tem problema de confiança, mas as coisas estavam caminhando. E aí, quando eles... não estava aparecendo nada deles. E aí, quando eles vão lá para a sala, desculpa, eles são perguntados, e aí eles falam que... Eu acho que até o Kieran que comenta que eles estão melhorando a situação deles, que a comunicação melhorou bastante. E eles falaram que tantos parentes e amigos deles disseram que estão preocupados, mas que vão apoiar a decisão que eles tomarem. Quando eles voltam para a sala no outro dia, a Amberley vai falar que não quer que ele omita nada, porque omitir também é mentir, e que eles precisam votar respeito um pelo outro. Ele vai dizer que eles têm padrões duplos que eles precisam acertar, e ele fala sobre amigos do sexo oposto, o que vale para um tem que valer para o outro. Né, porque é algo que eles vão debater o tempo todo. Ela pode seguir homens na rede social, mas ela fica incomodada quando ele começa a seguir mulheres nas redes sociais, dependendo de quem são as mulheres. E ele fala para ela que se ela vê o ex dela mais uma vez, ele vai terminar na hora. E aí ele vai comentar, inclusive, que para ela casar e ter filhos é uma preocupação, mas ele acredita que se eles se realinharem e acertarem as coisas entre eles, as coisas vão acabar acontecendo no momento certo.
E aí o programa pergunta, né, então se eles vão lá pra fora juntos, passar esse último mês, aí ela fala que vai aplicar o que aprendeu ali no programa no próximo namoro, mas só pra fazer um mistériozinho, porque ela vai dizer que espera que o próximo namoro seja com o Kira. Do lado de fora, quando eles estão lá na casa dele, eu acho, ela bloqueia o ex e exclui o ex do celular dela. Ele diz que não quer que ela siga, e aí ele vai dizer que ela não quer que ele siga mulheres no Instagram, mas ela continua seguindo homens. E aí, quando eles conversam com um psicólogo, eles falam que eles estão numa amizade bem colorida, mas que ainda tem essa questão dos padrões duplos. Na última sala, eles vão dizer que eles estão indo bem, mas que não estão namorando ainda porque ela tem um problema de confiança, e ele segue algumas garotas que ela não curte. E aí a Amanda o psicólogo vai perguntar pra ela o que falta ainda. Ela fala que tá trabalhando, que é uma questão dela, que sabe que ele mudou e tal. E aí ele faz um poema pra ela, cheio de riminhas lá, e aí no final do poema ele pergunta se ela queria namorar com ele, e aí ela diz que sim, e ele dá um presente, aí quando ela abre a chave de uma casa, da casa dele, e aí ele fala que ela não precisava se mudar, mas que ela seria bem-vinda a qualquer momento que ela quisesse passar lá. E o programa vai mostrar que logo depois que o programa acaba, ela se muda para casa dele e eles estavam bem até hoje, tá? E aí, vamos agora para Biggs, Rebecca, Dee e Greg e Jazz. Eu não sei nem quanto tempo tem este vídeo, eu estou cheio de medo, mas enfim, vamos lá. Por quê? Se fosse TikTok, ia ser na segunda parte. Agora vamos falar sobre esse casal na segunda parte. Esse quadrado na segunda parte. Porque o 6º episódio começa justamente da conversa que o Greg e a Rebecca estão tendo, que a Rebecca pergunta pra ele se ela não vale o risco, né? E aí ele vai dizer que é isso que ela tá tentando descobrir. E aí ele falava que antes de conhecê-la, ele achava que sim. Uma frase bem esquisita, inclusive. E aí ela vai falar, então, sou a segunda opção. E aí ele, é isso que eu queria conversar com você. E aí ela fala com a produção, acho que ele está querendo alguma coisa, ou algo do tipo, e aí o Kieran chega e a conversa acaba. Eles não enxotam também, eles conseguem até mudar rápido o assunto, mas o Kieran percebe que, né? Então, não tô querendo atrapalhar nada, ele percebe que existe alguma coisa ali. E aí, quando o Greg vai conversar com a Jazz, ele fala pra ela que quer dizer que se eles voltarem, ele prefere terminar com ela do que traí-la novamente. Ela vai dizer que era isso que ela queria ouvir, e ela pergunta se ele pensa em passar o resto da vida dele com ela, e aí ele vai dizer que se não fosse isso, ele não estaria ali. O cara que estava lá, na dúvida se saia do programa para ficar com a Rebecca, tá? E aí nessa história toda, tem uma hora que ele tá escolhendo que roupa ele vai usar, e aí ele pergunta pra Rebecca qual roupa ela usar, e aí ela vai opinar, e aí a Jazz chega, e aí as duas falam sobre a roupa, a Rebecca mete o pé, porque não quer ficar naquele climinha ali. E aí o pilantra, e aí, né, ele esqueceu que ele tava numa casa cheia de câmera, não é possível. Não é possível. Né? Porque ele vai falar pra Jazz que a Rebecca está grudenta. E aí a Jazz fala, cara, eu já percebi, né, que vocês estão sempre juntos, eu não falei nada porque eu estava observando como você agir, a gente está falando sobre se melhorar, o fato de eu precisar confiar em você, né, faz com que eu deixe você resolver essa situação sozinha, mas eu já percebi que ela tá afim de você. E ele até pergunta por que ela não comentou nada então, e ela vai dizer que é por isso, né? Ela fala, inclusive, que é um exercício de amadurecimento dela, confiar nele. Não ficar grudento também. E deixar ele resolver a situação. Dele. E aí, Nisso... acho que ele, na sequência ele fala logo, né, que ele então falou com ela que vai dar... Não. Ele vai conversar com a Rebecca quando ele tem essa conversa. E aí, o que acontece? É porque, cadê, gente? Não, tá aqui pra cima, desculpa. A gente tem que ir pro Biggs e pra Rebecca.
Porque o Biggs vai estar brincando com ela lá na frente de todo mundo, na piscina, e vai dizer para a produção que acha que eles estão progredindo. Coitado. Né? E tem uma hora que ela deita, inclusive, lá na piscina, ela fala que ela vai deitar numa posição para todos a verem, ou seja, né, ele não sabe que o todos é para que o Greg me veja, mas enfim. E aí... E ela possa também ficar de olho no Greg. E aí o Biggs vai perguntar se eles vão dormir juntos, ela diz para ele não forçar a situação. Ela vai dizer pro Dan que gosta do Greg e que já disse isso e repete se for necessário, mas que ele tem medo. E aí o Dan vai falar, de novo o Dan, né? Vai falar que ela precisa falar com ele. Nisso, ela vai conversar com o Biggs e dizer que não vai superar o que aconteceu, que espera que... Ele diz que espera que sim, né? Até por isso que ele está no programa. E ela diz que não, e que não os vê mais como um casal. E aí ele vai dizer que todo mundo cometeu erros, ela vai dizer que o problema é como ela se sentiu em relação a isso e como ela se sente ainda. E aí ele pede um abraço. Nisso que ele pede um abraço, é quando, né, aí eu tenho que ficar indo e voltando aqui na situação do... Cadê? Da Jess. Mas eu tô só... Mas enquanto isso, a gente, assim, o que eu não consigo entender é porque ela não vai embora. Ela tem clareza, assim, eu não sei nem porque ela foi nesse programa, mas assim, a partir do segundo dia, não sei, ela já começa... A grande questão dela foi que ela não tinha certeza, né? E aí quando ele diz que traiu mesmo, aí assim, por mais que ela pense assim, não sei se eu vou conseguir trair, mas quando cai o muro, pra ela tá muito claro que ela não tá aguentando olhar na cara dele. Cara, aí ela tinha que ter ido embora. Porque o propósito de estar no programa é esse. É você tentar se reconectar com o seu parceiro. Se ela não sabia, não tinha clareza se ele traiu ou não, ela descobriu que ele traiu. E ela foi percebendo que esse sentimento de asco, de que não ia conseguir superar, foi crescendo. Cara, ela tinha que ter falado isso pro programa e ter ido embora. Não, ela fica, não pelos motivos certos. Ela fica porque agora ela tá de olho no Craig. Sim, que é uma bosta. E também, porque é uma forma, querendo ou não, dela se vingar do Biggs. Porque é muito claro pra mim o ódio que ela tem dele e a vontade que ela tinha de fazer ele sofrer. E o idiota não percebeu nada durante o programa, que pra ela foi muito ruim. Porque acho que ela queria que ele tivesse feito alguma coisa, e ele não faz, ele não percebe o que tá acontecendo. Ela queria que ele sofresse e ele passou boa parte do programa sem sofrer. Ele só vai sofrer no último reencontro, quando ele tem certeza... No penúltimo, quando ele tem certeza do que aconteceu, e no último. Na verdade é no antepenúltimo, que eles vão embora antes. E depois no último, depois. E aí, logo depois que ela tem essa conversa com o Biggs, a Jess tá sentada em cima tá deitada em cima do Greg, ele pede pra ela levantar e ele vai atrás pra falar com a Rebecca. E aí eles vão conversar e aí o Greg fala que está se comportando, aí a Rebecca, mas não tá conseguindo, com a linguinha pra fora. Gente, e aí ele pergunta por quê. O Conan me faz linguinha, já reparou? Mas são linhas diferentes. Mas ele também faz. E aí ela fala que é porque ele não tá se comportando, porque ele quase não está se comportando. E aí ele fala que é preciso ver como eu vou ficar com a Jess. Se estivesse lá fora, eu nem hesitaria. Aqui é uma questão. O Greg não vale nada, tá? Isso já é ponto pacífico. Ponto pacífico. Ou é passivo? Pacífico. Pacífico, né? Não vale nada. Vai errar várias vezes. Mas eu acho que neste momento aqui, ele quer dizer que se ele não estivesse nessa situação em que estava tentando voltar com a Jess e ela estivesse com o Biggs, eles ficariam juntos de qualquer jeito. Ana Cláudia fala que ele quis dizer que é só se eles não estivessem dentro do programa sendo filmados. Sim. Sendo que eu tenho uma argumentação muito forte pra mim, que é ele simplesmente andou pra não fazer motim pras câmeras. Porque ele vai fazer um monte de bosta e vai ficar agindo como se não faz. Não, ele achou que ele agiu corretíssimo. Ele jogou pra ver se colava. Não. Eu acho que ele tá achando que ele tá arrasando. E aí a Rebecca vai falar, escreve aqui nos comentários o que você acha, tá? Se não tivesse Jess e Biggs, no caso, aí eu nem hesitaria. Aí ela, então para de olhar pra mim, eu paro de olhar pra você. Ou seja, para de me dar mole, que eu vou parar de dar mole pra você também. E aí o Greg fala, nós sabemos no que isso pode dar, e ela vai dizer pra ele que ele não vale nada, né? E aí depois disso, depois dessa conversa, ele vai até a Jess, dá um beijo nela e fala que a ama, que escolheria ela
todos os dias. E aí depois ele vai conversar com a Jazz sobre a Rebeca e vai dizer que acha que os dois gostam de brincar, mas ela começou a ser usada demais nas brincadeiras e disse que resolveu cortar o mal pela raiz. E aí a Jazz vai perguntar, ela deu em cima de você? E aí ele vai balançar a cabeça, né? E aí a Jazz vai dizer que se sente mal por como o Biggs vai ficar sabendo das coisas na sala da reflexão. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui antes de ir para a sala da reflexão. Porque aí, nisso tudo, o Biggs vai dizer que para a produção que a Rebeca, na verdade, não está dando muita confiança para ele, porque ela não quer que as pessoas falem que ela Foi fácil. foi rápido demais, cedeu rápido demais pro apelo dele, né? E enquanto isso, a Rebeca vai dizer que precisa ser sincera na sala de reflexão, o que tiver que ser, será. E o Biggs já tá dizendo que ele vai chegar lá e vai dizer pra Rebeca que a ama. Tá? Na sala, quem começa falando é a Rebeca e o Biggs, né? Depois que fala Greg e o Jazz, eles falam por último, não é isso? Acho que é. E aí na sala da reflexão, quando é pra eles falarem, a Rebeca fala que não consegue esquecer o que aconteceu. Ah não, né? Agora não. Desculpa, eu confundi. Porque o que vai acontecer, na verdade, é que quando chega na sala, a Jazz vai dizer que ela e o Greg passaram por um teste e ele tirou nota máxima. Aí o Dan já olha, tipo assim, né, com uma cara de não é isso? What não, the hein? fuck? A Rebeca fica olhando, o Greg já olha pro alto, assim, tipo, ai meu Deus do céu. E aí a apresentadora pergunta que teste. E aí ela fala, a Rebeca deu em cima dele e ele cortou logo e se comportou corretamente. Nisso o Big já começa a olhar assim, tipo, o que tá acontecendo aqui? Como assim? O Dan fica com a cara que eu falei, né? E ela vai dizer que pra ela isso é amadurecimento. E aí o Greg vai falar, eu não diria que ela deu em cima de mim. Aí a Jazz, foi exatamente isso que você falou. E aí ele vai falar, acho que Rebeca e eu temos uma boa amizade, mas vem aqui pela Jazz. E aí a Rebeca vai dizer que não cabia ela dizer pra Jazz que ela e o Greg estavam flertando. A Jazz vai perguntar por que ele estava paquerando. Na verdade, eu acho que é a Lúcia que se mete aqui e pergunta por que ela estava paquerando ele. E aí a Rebeca fala, pra se paquera tem que ter dois, né? Então não dá pra ficar dizendo que sou só eu. E aí a Jazz vai dizer que tinha percebido porque ela ficava o tempo todo com ele, e aí a Rebeca vai falar de novo que não cabia a ela contar toda essa situação. E aí a Steph se mete e fala, ó, não vou mentir, ela falou que queria conversar com o Greg porque sentia que era recíproco. E aí o Greg vai lá tentar se defender, e aí a Jazz vai perguntar pra ele se ele tá iludindo a Rebeca. E aí ele vai falar, eu fui até você e fui sincero e você quer me colocar no meio disso? Tipo assim, amigão, tu é o centro disso, meu anjo. Não, é ele que se colocou ali. Ela não vai colocar você no meio disso, não. Você é o centro da história. Aí ele fala, não, já que você já tá jogando tudo no ventilador, não, agora né? não. Senão... Calma. E aí ele vai falar pra ela parar ou ele sai e que ela nunca mais iria vê-lo. E aí ela fala que não foi paquera. E aí o psicólogo pergunta, né? Alguém aqui testemunhou alguma coisa? E aí o Dan vai falar, eles se dão muito bem. O André vai falar que já tinha visto eles conversando, mas todo mundo ali conversa, então qualquer coisa diferente que ele falasse, ele estaria especulando. E aí a Rebeca, ele vai perguntar, Rebeca, você disse que sentiu que era recíproco. Ela, sim. Vocês tiveram alguma conversa sobre vocês que a Jazz não saiba? E aí ela pergunta pro Greg, o Greg que vai falar, e ele diz que foi pra lá pra dar certo com a Jazz, que não faria nada aqui dentro por respeito a ela, mas se fosse lá fora e não desse certo, por que não? Aí até o psicólogo virou os olhos quando viu isso. Gente, todo mundo escandalizado. Aí a Jazz, você disse isso? Aí ele, eu tô errado? Ele naturaliza tanto o comportamento dele. Ali você pediu pra eu ser sincero. E aí ela fala, a gente nem saiu daqui e você já arranjou uma piriguete reserva de
Aí ele reserva, aí ela repetiu, uma piriguete, porque ela fica bolada, né? Ela, tipo assim, você tá me chamando de reserva? Ela, gostou de ser a segunda opção? Mas é mesmo. E aí o Greg, você queria uma conversa sincera, você só disse isso agora, e nunca me diria se a gente não tivesse chegado até aqui. Aí quando vão perguntar pro Biggs, tá? O Biggs é quase o alívio cômico. Ele é o último a saber, literalmente. E aí ele fala, eu não sabia que isso estava rolando, se você gostava do Greg, devia ter me contado. Aí ela fala, você foi só uma paquera, agora você sente como é ser traído? Cafajeste de... Ou seja, ela queria ali ficar com o Greg e botar e se vingar do Biggs, né? E aí ele vai falar, eu só queria que alguém me avisasse o que estava rolando. Jesus Christ. E aí o Greg vai se meter assim, o que você tá querendo dizer com isso? Era só uma amizade, quando começou a acontecer algo além eu cortei. Aí o Jay, se era só uma amizade, o que importa se a gente vai dar certo ou não aqui dentro? E aí ele pergunta, esse relacionamento acabou pra você? O psicólogo, né? E ela fala, nesse momento eu não sei. Eu já tinha pegado minhas trouxas. Pô, pega seu banquinho e sai de mansinho. E ido embora, né? Gente. Mas ela falou que não sabia. No dia seguinte... Que falta faz o Raul Gil na infância de umas crianças aí, hein? Porra. E aí isso eu achei bacana também, porque no dia seguinte o psicólogo vai conversar com os dois. Aham. Né? Tanto com a Jazz quanto com O Craig. o Craig. Biggs e Rebecca foram embora. E aí quando ela vai conversar com o psicólogo, ela disse que ficou mal e confusa, porque a Rebecca acabou não especificando nada, né, do que realmente aconteceu. E o próprio Craig também não assumiu muita coisa, né? Sim, e que fora a traição, o namoro em si era uma maravilha. E aí quando ele foi conversar com o psicólogo, ele disse que achava que tinha feito tudo certo. E aí o psicólogo chega e fala, cara, você paquerou, né? Aí ele disse que estava focado na Jazz, que não percebeu. E aí o psicólogo falou que se ele estivesse focado, não teria espaço para essa ambiguidade. Ele começa a chorar e fala, como que eu posso estar tão errado em tudo e ficar magoando a pessoa que eu amo? Como? Né? E aí o psicólogo fala, né, ela podia ter ido embora, mas decidiu pagar para ver. E aí, enquanto não tem os almoços individuais, né, no penúltimo dia, tá todo mundo, todos os casais conversando junto. Você quer falar alguma coisa antes? Porque você tava botando... Tu gastou tudo com o Dan e com o Connor e o Greg agora. Já tô... Nem sei o que dizer, gente, porque... Tu tá guardando pro final. E aí, tanto a Steph quanto a Amber vão confirmar que o Craig paquerou a Rebecca sim, e o André e o Kieran falaram que ele estragou tudo e que ela não deveria ter dado outra chance. Nisso, a Jess percebe que não tá maluca nos pensamentos dela, resolve chamar o Greg para conversar. E ela diz para ele que ele continua fazendo as mesmas coisas de ter a vida dupla que ele tinha lá fora. Ele vai dizer que a ama e que ela entendeu tudo errado, eles acabam terminando. Ele fala para a produção que não valeu a pena ter feito o que fez e perder a mulher que amava, tá? E aí, do lado de fora, ela vai encontrar o Greg. Desculpa. Ela encontra a Olivia e conta que encontrou o Greg, que eles conversaram e tal, mas que ela, apesar de gostar dele ainda, ela não conseguia ver além da confusão que gerou todo ali durante o programa. Inclusive, ela resumiu bem aqui para Olivia, né? Ou pelo menos a edição resolveu mostrar muito pouco, porque do jeito que ela falou, parece que foi essas conversinhas bobas, mas não foi só isso. E o Greg vai conversar com a Rebecca. Rebecca essa que as parentes, mãe, tia, sei lá, já tinham falado pra ela, fica esperta com esse cara, porque ele gosta de vida dupla, ele não pode ser levado a sério. Mas ela resolve lá, né, porque tá doida pra, com todo respeito, transar com o Greg também. E aí ele vai dizer pra Rebecca que ele encontrou a Jess quando eles foram devolver umas coisas pro outro e que a conversa não demorou 30 segundos. E vai dizer ainda pra Rebecca que quando ela foi embora, no dia seguinte ele foi embora atrás dela. E que ele foi embora por causa dela. E não porque na verdade quem terminou foi a Jess. Sim. Mas ele vai dizer que não foi embora no mesmo dia que a Rebecca foi, pra não parecer que ele tava correndo atrás de alguém. Mas que no dia seguinte ele foi embora. Pra ir atrás dela. Aí de novo, esqueceu que tava sendo gravado, meu filho? Tu esqueceu que tinha câmera, que tava com microfone, que todo mundo viu, que todo mundo ia assistir? Porque não é possível.
Maluco demais, gente. E aí vai dar um bafafá do caramba, porque aí eles voltam Reencontro. no último encontro lá, né? Quando tem lá o último mesão, tá todo mundo junto, ela já chega falando que teve um encontro com o Greg e que o encontro foi super legal. E aí o Biggs vai falar que não sabia, que estava super feliz por ela. E aí ela vai falar, não tinha porque te contar, não pensei em você em nenhum momento, assim, com uma cara e uma voz de desprezo. Desprezo absurdo. E aí a Jazz vai dizer que não sabia que o Greg e a Rebecca tinham se encontrado. Ela é a própria nojinho, a cara do nojinho ali total. E aí o Greg vai fazer uma cara assim de tipo, como assim você não sabia? E aí ela vai dizer, ele disse que tinha encontrado ela em um grupo. Aí ele, não, eu disse que planejávamos sair em grupo, o grupo azul. Aí ele, você disse que não gostava dela. E aí a Lucy acaba se metendo e pergunta se ele não achou que a Rebecca foi desrespeitada, se existia algo entre eles dois. A Rebecca disse que foi muito desrespeitada mesmo. Muito, porque ela merece muito respeito. Uhum. E aí ele disse que hoje entende que tinha um clima, e aí o Biggs pergunta então por que ele não falou nada pra ele. E aí ele vai dizer que não teve tempo, e pediu desculpas, mas que ele precisava resolver e entender primeiro antes de falar qualquer coisa com ele. Uhum. E aí a Rebecca vai falar assim, vai falar pro Greg, você falou pra mim que só tinha conversado 5 minutos com a Jazz. Aí o Greg, falei com ela, fui buscar umas coisas e conversamos. Aí a Jazz fala, ele queria voltar comigo. Aí ele, não mente, a Rebecca, ele te disse isso? Aí o Greg, eu disse que queria voltar, não mente. Aí eles começaram a debater, ela fala, ele pediu pra voltar. Aí a Rebecca, pra eu entender, ele pediu pra voltar no retiro ou depois, quando acabou? Aí a Jazz, depois, a gente transou. Gente, melhor é a cara de todo mundo. A cara do psicólogo, a cara da Amanda, a cara de todo mundo na mesa, a cara da gente em casa. Não, quando ele fala que transou, quase que o psicólogo foi que pegou as trouxinhas dele e foi embora. Porque, pô. Olha, E pelo assim, amor de Deus. Pelo menos a edição não mostrou ela falando isso pra Olivia, né? Quando ela fala com a Olivia, a edição mostra também como se tivesse sido nada. Pode ser que um outro dia ali, Sim. sei lá, não sei quando é que eles gravaram aquilo ali. Aí o Greg, é pra jogar tudo no ventilador? Você mandou mensagem pra mim logo que a gente saiu pedindo pra eu não ficar com a Rebecca, você não acha que isso é controlador? Meu filho, é controlador da parte dela, mas você tá muito mais sujo nessa história aí. Então não dá nem pra tentar se limpar usando essa toalha, tá? E aí o Biggs vai falar, mas você que não quer a Rebecca, ninguém tá falando com você. Sai do retiro de cabeça erguida. Aí Claro que não. Aí o Biggs, não mesmo, você errou, mas você errou. Aí ela, ninguém tá falando com você. A apresentadora então vai pedir pra Jazz explicar a situação, ela conta que eles se viram, e a Rebecca já chama ele de mentiroso aí. E aí o Greg fala pra Rebecca que não precisa contar tudo pra ela. E assim, no final, a Jazz e a Rebecca vão dizer que se uniram pelo trauma. Mas, Rebecca, bem feito pra tu, meu anjo. Tu tava bancando a gostosona do reality lá, entendeu? Querendo talaricar a Jazz e tu percebeu que tu talaricou a Jazz. Um programa onde você era vítima de infidelidade. Você não se preocupar com os sentimentos da Jazz. Não se colocar no lugar dela. E se colocar tão disponível pro Greg. Porque assim, cara, se tu tá nesse nível, você tinha que ter ido a solução ali. O correto era você ter pego as tuas coisas e ir embora, sei lá, no segundo, terceiro dia. Sim. Isso era o digno. Cara, tu ficou e você não tava aí. Tudo bem que você não quisesse ligar pros sentimentos do Big, que você quisesse mais que ele se ferrasse. Mas e a Jazz? O que essa mulher tem a ver com isso? Cara, ela não pensa isso em nenhum momento. Entendeu? E só sentindo a gostosona. Enquanto as pessoas se comportarem esse tipo de comportamento que a Rebecca tem, é que as mulheres continuam sofrendo. E aí a Rebecca vai dizer que eles conversaram todos os dias depois que acabou, por vídeo chamado, por mensagem, e aí a Jazz vai perguntar se eles transaram o Biggs. Claro, olha a cara dela. E aí ela vai mandar pra ele, não se mete, aí ele, cala a boca. Aí ela, tá vendo? Agora você manda calar a boca, que não sei o que. Aí a apresentadora pergunta, vocês transaram? Ela, tivemos uma noite legal. E aí a mesa toda se revolta, e até o André falou pro Jazz, cara, eu fiquei do teu lado em vários momentos, mas tu errou muito, tu pisou na bola feio, tu não seguiu nada do troço.
Ele vai dizer que a Jess foi conversar com ele e eles transaram, depois ela foi conversar de novo pra pegar as coisas. Aí ela fala que porque ele vai tentar dizer que a Jess que ficou indo, né? Aí a Jess fala, você me deu a chave da tua casa. Aí ele, você já tinha ela, mas você trocou a fechadura e me deu a chave nova. Ele vai dizer que é mentira, a Rebeca vai xingar ele, agora essas duas são amiguinhas, a Jess, estamos unidas pelo trauma. Quando o Biggs foi falar, a Rebeca já saiu cortando ele de novo. Né? E aí o André vai falar pra ela que ela errou tanto com o Biggs quanto com a Jess, e o terapeuta disse que ela devia ter respeitado o processo, né? O Greg no final ainda vai pedir desculpas pra Jess pelo que fez, e é basicamente isso. Gente, assim, o que eu tenho pra dizer, nem sei, fala aí vocês aí um pouco aí sobre o que se sentiram, porque, cara, Assim, poucas vezes eu vi alguém ser tão cretino na televisão. E realmente, as pessoas, nessa ideia, tipo assim, ele consegue fazer tudo isso, ou conseguia fazer tudo isso, porque ele conseguia manter isso em grupos isolados e pessoas isoladas. Como ele está dentro do programa, ele não conseguiu fazer isso. O que foi extremamente esclarecedor, porque deu para todo mundo ver como ele age, como ele é. A Jess fala, inclusive, que ela recebeu claridade demais. E aí, mas da mesma forma como ele se comporta, outros homens também se comportam. E outras mulheres, né? Outros homens, mulheres, outras pessoas se comportam assim. De estar trabalhando em cima disso, né, dessa ambiguidade. E o cara fala uma coisa. Eu acho incrível como é que a pessoa consegue separar e lembrar o que falou para cada um, o que viu com cada um. Eu fico completamente confusa. Sim. Eu acho esforço mental, a energia mental que essa pessoa gasta para ver assim. Como deve ser estressante, cansativo, e o que pode falar, o que não pode falar, o que, né? Viver nesses segredos. Eu não sei como é que a pessoa consegue suportar, mas ele sente prazer nessa vida, ele gosta. A Jess fala, inclusive, em algum momento, que a Jess vai falar que, na verdade, é a Rebeca que fala, porque a Jess fala que ele tá fazendo a vida dupla que ele sempre fez, e a Rebeca fala, na verdade, tu sente prazer nesse caos, né? Você sente prazer em causar essa confusão. Elas falam, que é aí que ele fala, pronto, agora vocês são amigas. É muito bizarro, gente. O reality show, em termos de conteúdo, é muito bom, né? Agora, tem essas situações bizarras que fazem a gente ver como a humanidade é desumana às vezes, né? Se você chegou até aqui e não se inscreveu, pelo amor de Deus, não deixa de se inscrever, clica no sininho para receber as notificações. Hype esse vídeo, a gente não sabe muito bem ainda como que isso funciona em termos de YouTube em si, mas a gente sabe que isso é bacana, então pode hypar o vídeo. Se você puder também, pense na ideia de se tornar membro do nosso clube de membros. Valeu e até a próxima.